A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 20 de maio de 2023, tem como título: Eu e minha família serviremos a Deus. O texto bíblico encontra-se no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, podemos aprender muitas lições, com o posicionamento de Josué ao declarar aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, esta frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina, queridos, que é possível servir a Deus através aí do nosso relacionamento familiar. É possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar, objetivando aí, antes de tudo, a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Para tanto, os nossos relacionamentos familiares devem estar pautados na verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, a declaração eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel, mas primeiramente ele era o líder da sua família. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, mas se esquecem de liderar, queridos, as pessoas, a sua própria casa, a sua própria família. Há muitas pessoas, queridos, que querem mudar o mundo, mas nem mesmo tentam começar a mudança pelo seu próprio lar. Em terceiro lugar, a declaração eu e minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver espaço aí para o individualismo egoísta. Curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a família de Josué. Não se sabe quem foi sua esposa ou quem foram seus filhos e netos. Mas o que se sabe, queridos, é que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar. Ele não era alguém aí preocupado apenas consigo mesmo, mas também com todos que dependiam dele. Por isso, queridos, que Josué não apenas disse eu servirei ao Senhor, mas ele disse eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em quarto lugar, a frase eu e minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser aí o exemplo para os que estão ao seu redor. Josué não era do tipo de pessoa que dizia faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Josué não disse minha casa servirá ao Senhor, mas ele disse eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca ali em primeiro lugar, no sentido então de ser o exemplo para aqueles que estão aí debaixo da sua autoridade. Há pessoas que querem que os seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem o exemplo, não servem de exemplo. Então, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não significa que ele iria obrigar os seus familiares a servir a Deus. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construído sob as bases da obrigação. Os servos do Senhor expressam uma devoção voluntária, com base então na gratidão por seu amor e por sua graça. O que Josué estava dizendo é que ele jamais deixaria de conduzir a sua família à verdade de Deus. Como líder da sua casa, ele estava então comprometido a ensinar aos seus a lei de Deus. Dentro de sua casa, a prioridade seria a instrução e o conselho do Senhor.
Então, o exemplo de Josué rompeu os limites da sua casa e levou o povo a também declarar: também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus, conforme está no versículo 18 desse capítulo 24 de Josué. E em quinto lugar, a declaração eu e minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Josué estava cercado por um ambiente idólatra e pagão, mas dentro da sua casa Deus era o Senhor. Ainda que todas as famílias de Israel decidissem pela idolatria, Josué não tinha qualquer dúvida de que ele e a sua família serviriam o Senhor. Em muitas ocasiões, a fé em Jesus Cristo nos coloca contra a correnteza. Em muitas ocasiões, o serviço e a adoração a Deus nos leva a confrontar a decisão popular. Em momentos assim, nós devemos então nos apegar ao Senhor com fidelidade e sinceridade. Então, certamente, a graça divina nos dará a certeza necessária para declarar acima da voz do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.